Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Língua Portuguesa e Literatura, dando continuidade ao estudo da sintaxe da oração. Na nossa última aula, nós traçamos alguns conceitos preliminares sobre frase, oração e período. E estabelecemos, nesse contexto, a diferenciação entre esses três termos, que são frequentemente empregados no estudo da análise sintática. Então, recapitulando, nós vimos que a frase é toda unidade linguística, com ou sem verbo e que tenha sentido completo. E se faz geralmente por meio, com a ideia de transmitir um ato de comunicação. Já a oração é uma frase ou parte de uma frase construída em torno de um verbo. Isso é o que distingue a frase de uma oração. E por fim, vimos o período, que é uma frase formada por oração ou orações. No caso de orações, nós chamamos, no caso dela ser composta de mais orações, nós chamamos de período composto. Em seguida, nós vimos alguns exemplos e paramos justamente nesse último exemplo, quando falávamos de período. Então, no primeiro exemplo que nós vimos que tem a imagem, atenção, máquinas na pista, nós vimos que é uma frase porque transmite uma ideia, uma informação, porém não é uma oração, porque não tem verbo. E também não é um período, porque não é formado por oração ou orações. Já o segundo exemplo, esta rodovia estará em obras nos próximos meses, nós vimos que é uma frase e também uma oração pelo fato de termos a presença de um verbo, que é o verbo estar. E aqui, finalmente, temos o exemplo de período. Agora, por que período? Pelo fato de termos a presença de mais de um verbo. Então, nós temos aqui o verbo fazer, que está flexionado em faz, terceira pessoa do singular, e o verbo estar, que também está na terceira pessoa do singular. Então, já faz quase 2 anos que esta rodovia está em obras. É considerado uma frase? Sim, porque transmite ideias. E também é considerado uma oração, não exatamente uma oração apenas, mas um período. No caso, um período composto, porque tem mais de uma oração, ou seja, a presença de mais de um verbo. Finalmente, adiante, chegamos ao estudo dos termos da oração e as funções sintáticas que elas desempenham, dentro de um enunciado. Então vamos lá. Já vimos até aqui que o sentido de enunciado é o resultado conjunto, é a combinação das palavras que selecionamos para formá-lo. E também vimos que esse conjunto, essa seleção, é que dá a organização sintática, à oração. Bem, então na estruturação das orações, as palavras se combinam para formar pequenos conjuntos que nós chamamos, dentro do estudo da gramática, chamamos de unidades sintáticas, ou popularmente conhecidos como termos da oração. Então, o que vamos denominar de termos será justamente uma palavra ou conjunto de palavras que exerce uma função, que chamamos de função sintática, dentro de uma oração ou período. Vamos aos detalhes. Então, para analisar ou começar essa análise, nós temos essa primeira combinação aqui de palavras bem simples. Incêndios matam. Bem, nós temos apenas, como podem ver, dois vocábulos, 2 palavras. Mas
Sintaticamente, elas exercem duas funções distintas, né? O termo a, por exemplo, que é formado por uma só palavra, e o termo B, que é também. Então, o que seria o termo a? A princípio, ele é formado, podemos ver logo, ele é formado por um substantivo, que é incêndios, e matam, que é um verbo. O verbo que está flexionado na terceira pessoa do plural. Bem, basicamente nós podemos dividir esta oração em sujeito e predicado, mas nós podemos associar a estas duas primeiras palavras, que nós chamamos inicialmente de termo A e termo B, nós podemos associar outras palavras. Por exemplo, um termo C, que é basicamente o complemento do verbo matar. Então, ficou assim: incêndios matam animais. Incêndio, sujeito, matam. Era inicialmente o predicado da oração, mas esse verbo aqui, como ele exige um complemento, incêndios matam o quê? Então, o complemento justamente animais. E aí temos aqui, ó, agora o termo B, que é matam, é formado por dois componentes. O núcleo, que geralmente é o verbo, exercido pelo verbo, principalmente quando esse verbo ele for um verbo significativo, que é chamado de termo principal. E o termo secundário, C, que é o complemento do verbo em questão. Bem, mas ainda poderíamos encaixar mais palavras, né, nesta oração, mais termos secundários. Vamos a eles. Olha aqui. Os incêndios florestais matam muitos animais silvestres. Aqui nós já agregamos mais termos, né, mais palavras. E aqui nesse primeiro, que nós já conhecemos, nesse primeiro sintagma, né, no caso, os incêndios florestais, isso que está grifado em vermelho, nós já temos a palavra principal, que já sabemos que é incêndio, que é o núcleo do sujeito. Nós temos os, que é um adjunto, que acompanha incêndios, e temos também florestais, que é uma outra palavra que é, digamos, secundária, né, ao sentido geral da frase, que no caso aqui é um adjetivo que está acompanhando. Vamos chamar ele também de adjunto adnominal, ou seja, é tudo aquilo que acompanha o nome. No caso aqui o nome principal é incêndios. Já aqui nós agregamos, além de animais, né, no termo grifado em verde, matam muitos animais silvestres. Nós agregamos a ele a palavra muitos, né, que no caso é um pronome, e agregamos também um adjetivo, silvestres. No caso aqui, todo esse conjunto de palavras, depois do verbo matar, será chamado de objeto direto. E aqui nós temos a apresentação no quadro, né, para ficar bem claro, quais seriam essas três divisões básicas da oração em questão. Então, primeiro aqui, o termo A, os incêndios florestais. O que está em negrito, no caso, é o núcleo de cada um desses termos. Olha só. Então, no primeiro sintagma aqui, nós temos incêndios como sendo o núcleo, que é um substantivo, e os termos secundários. Então, os florestais, né? Aqui no caso do predicado ou do núcleo do predicado, nós temos o verbo matar e o que é secundário. E aqui há um detalhamento, né, de um termo, no caso aqui seria o termo C, que é um complemento do termo B.
que aqui mais à frente nós veremos que isso aqui vai ser chamado, como eu disse mais atrás, de objeto direto. E aí, por fim, já foi citado alguns nomes de alguns termos da oração. Nós temos aqui todos os 10 possíveis termos de uma oração, que são justamente sujeito, predicado, objeto, que pode ser direto e indireto, o agente da passiva, o adjunto adverbial, o adjunto adnominal, o predicativo, o complemento nominal, o aposto e o vocativo. Logicamente que não são todas as orações que aparecerão todos os 10 termos da oração. Por exemplo, uma oração pode até aparecer sem sujeito e apresentar predicado, apresentar objeto, adjuntos. Só não pode haver oração sem predicado, mas sem sujeito é muito provável que aconteça. Pode haver complementos nominais e pode não haver aposto, por exemplo, ou vocativo. Mais adiante, a partir da página 240, nós vamos iniciar um estudo aprofundado das funções sintáticas desses termos, a começar pelo estudo do sujeito e do predicado. Mas isso ficará para a nossa próxima aula. Até lá!